47. Ikilei Player of the Academy capítulo 120. O bom, o louco e o bizarro. 3. Autor. Salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site no segundo andar, Ren e Ron desativaram seus modos de semi-bestialização enquanto tentavam recuperar o fôlego. Você pode ir. Em meio aos destroços do prédio destruído, no empoeirado segundo andar, uma garota vestida de freira abriu um caminho. Yaxaohan Celestial. Ela, que era essencialmente a pessoa mais forte entre todos os alunos do segundo ano, se não de toda a academia, era uma fortaleza inabalável. Todos os alunos motivados foram abatidos e ela não sofreu um único ferimento, apesar de enfrentar grupos de calouros ao mesmo tempo. Ela parou de lutar de repente quando suas roupas foram rasgadas pela primeira vez. Por quê? Ele me disse para deixar todo mundo ir se você tocar nas minhas roupas. Essa parecia ser a quantidade de desvantagem necessária para compensar a diferença de força. Com uma miríade de emoções complexas, os calouros deixaram para trás os colegas caídos e continuaram a escalada. Quantas pessoas nos restam? Menos de 5 agora. Eles finalmente estavam indo para o último andar. Ren conduziu Ron, que ainda estava ofegante, e seguiu para o último andar. Ren. Este perfume. Eu sei. Havia 2 caminhos conectando o primeiro e o segundo andar, mas havia apenas um que levava ao terceiro andar. Isso significava que o guardião do terceiro andar seria o último guardião da fortaleza. A única fonte de luz no caminho escuro que levava ao topo eram as letras rúnicas gravadas nas paredes. No final da escada, os dois descobriram que havia pessoas esperando por eles. Vocês estão atrasados, cachorrinhos. Uma senhora com cabelos e olhos ameaçadoramente ruivos os aguardava. Seus olhos tinham a cor de chamas ardentes, mas eram tão frios quanto geleiras enquanto ela observava os irmãos chegarem. Ô tio! Você está aqui. Havia apenas mais uma pessoa no terceiro andar, além da princesa Miruan. Corin Lorque deu as boas-vindas aos dois com a lança apoiada no ombro. Agora. Esta é a sua etapa final. Os olhos do guerreiro selvagem, que contrastavam completamente com os olhos frios da princesa, olhavam diretamente através deles. Ren e Ron eram lobisomens. Eles nasceram muito mais fortes que os humanos normais e não eram mais fracos que os cavaleiros em termos de força, velocidade ou resiliência. Na verdade, eram muito superiores aos cavaleiros normais em tudo. A razão pela qual os dois órfãos conseguiram sobreviver por mais de 10 anos nas favelas não se limitou à sua aparência simpática e adorável. Peguem aquele ladrão. Ren. O careca está vindo atrás da gente. Corra, seu idiota. Roubar e mendigar. Os órfãos estavam acostumados, mas, no final, foram sequestrados por traficantes de pessoas por sua aparência simpática. Não conseguiram resistir ao poder da lua cheia e acabaram se transformando dentro da jaula. Depois de descobrirem que eram homens-fera, os traficantes de escravos os submeteram a um tratamento ainda pior. Mas olhando para trás agora, eles perceberam que tiveram sorte, porque foi por isso que conseguiram entrar nas cercas de Corin Lok. Está tudo bem. Ninguém mais vai bater em vocês. Vocês estão seguros agora. Corin era uma pessoa legal. Ele era uma pessoa muito bondosa que mentia pelo bem de outra pessoa e fazia o melhor que podia para ajudá-la. Depois de algum tempo, ele sugeriu que entrassem na academia. Disse-lhes que tinha um objetivo, que precisava da ajuda deles e, gentilmente, pediu sua cooperação. Ele não estava impondo nada a eles nem os pressionando a seguir suas ordens. Quando Ren perguntou sobre isso, ele foi honesto. E isso a deixou feliz. Ela ficou feliz em saber que seu benfeitor precisava da ajuda deles, e também ficou feliz por ele ser atencioso e se preocupar com eles. Não demorou muito para que os irmãos decidissem que queriam ajudá-lo. Tudo bem, podemos ajudar você com isso. Obrigado, mas você terá que enfrentar muitos perigos se estiver me ajudando. Estou bem, contanto que eu possa te ajudar, mano. Obrigado. Em troca, treinarei vocês. Verdade, verdade. Ren sentiu o desejo genuíno de Corin Orabuni. Um Orabuni é o mesmo que o Opa, mas com mais respeito por eles para permanecerem saudáveis sem se machucarem. Mas não era isso que eu esperava. A lança golpeava repetidamente. Era tão rápida e mortal que aparecia em seus sonhos. E que? A lança dele passou raspando perto da cabeça dele enquanto o sangue espirrava do ferimento. A lança conseguiu cortar a pele resistente de um lobisomem, o que foi incrivelmente chocante, visto que a lança já havia passado por um processo não letal. Morte. Certo, morte.
Cada uma de suas estocadas era como a do ceifador, empurrando-a para a beira da morte. As estocadas eram cheias de hostilidade e do desejo de despedaçá-la, mas o que empunhava a lança tinha um sorriso gentil no rosto. Wade. Mantenha o equilíbrio o tempo todo. Caso contrário, você morrerá. Um chute giratório implacável acertou o lado de Ron quando ele estava prestes a cair de bunda. Ron voou para o lado por um tempo e, graças a isso, conseguiu recuperar o equilíbrio. Como resultado, ele evitou cair, mas era difícil ser grato a Corin pelo que ele fez. Você tem bons reflexos, mas suas defesas não são tão boas. Varredura horizontal de um tigre. Corin balançou a lança para o lado. Para desviar da lança prateada, Ren saltou no ar. No momento em que ela pensou ter se esquivado da lança, ele a agarrou pelo tornozelo. Não pule sem um segundo plano. Ele a jogou contra as paredes do prédio. Um baque ensurdecedor ecoou pelo chão enquanto uma onda imensa de dor percorria o corpo de Ren, começando pelas costas. Cook. No fundo do seu olhar, havia uma voz familiar. Ele era a cerca que mantinha os irmãos seguros, um guardião gentil e uma pessoa incrivelmente bondosa. Seus olhos, enquanto ele fitava os irmãos, continuavam tão amigáveis, gentis e amorosos como sempre. No entanto, suas ações contavam uma história completamente diferente. Ele os estava levando ao limite, subjugando-os com sua intenção assassina e animosidade. É só isso que você tem. Com uma única lança, ele estava derrotando 2 cavaleiros lobisomens de grau 2. Ele estava em uma categoria totalmente diferente deles como guerreiro. A densidade de suas experiências era incomparavelmente maior que a deles, e ele havia passado por inúmeras batalhas de vida ou morte. Até então, ele era apenas o chefe gentil e amigável, um benfeitor que o salvava e um oraboni que lhes comprava lanches. Ele era como a personificação das ilusões dos 2 irmãos órfãos, sobre como seria ter um pai e um adulto em quem confiar. Então o guerreiro inflexível na frente deles era assustador e estranhamente incomum. Você precisa estar completamente bestializado. Caso contrário, isso nem será considerado uma luta. Mas isso é. O quê? Você não consegue controlar? Ou está dizendo que eu posso me machucar? Parem de ser arrogantes, seus novatos. Essa foi uma declaração arrogante, uma declaração de que eles não seriam páreo para eles sem usar tudo o que tinham. Acostume-se. Acostume-se à intenção de matar, acostume-se às lutas e batalhas. Quando estiver em uma luta, concentre-se no que está à sua frente. Ele os ensinava como um líder que orientava os novatos, não como o irmão gentil e gentil que ele costumava ser. Bem, seu corpo vai se acostumar sozinho se você for espancado até quase morrer. Os humanos são muito resistentes, sabe? Ele acrescentou. HMPH. Ren começou quando os irmãos terminaram de se transformar em feras. As crianças se tornaram cães famintos, loucos por sangue, com tendências que ainda não conseguiam controlar. GRRRHH. Lobisomens. Em termos simples, eram figuras humanas com cabeça de lobo e pelo cobrindo o corpo. No entanto, os irmãos pareciam um pouco diferentes. O processo de bestificação de semi-humanos sob a categoria de homens-fera passou por vários estágios. Assim como seus corpos cresciam rapidamente em correlação com seu desenvolvimento mental, a bestificação também tinha efeitos diferentes dependendo de seu crescimento como indivíduo. Se fosse apenas uma meia bestificação que lhes daria garras de lobo, os irmãos seriam capazes de manter suas formas humanas, mas após uma bestificação completa eles. Tio. Sério. Não me culpe, mesmo que você se machuque. KRRRH. Cuidado com meus dentes. KRRRHHH. Eles vão doer. Eles pareciam belas feras de ouro, criaturas míticas de lendas que impressionavam aqueles que os viam. Lobos dourados. Eram as raças únicas entre todos os lobos e eram os chamados sangue real. Essa era a razão pela qual os irmãos Ren e Ron eram tão especiais. A linhagem do Rei Lobo, que havia desaparecido repentinamente do mundo, estava de volta através do atavismo. Acho que ainda há um longo caminho a percorrer até vocês se tornarem lobisomens completos. O estágio final da bestialização consistia em manter uma figura humana. Uma bestialização que os tornasse iguais a uma fera normal só poderia ser avaliada como inferior. Ataque. Uau! Num piscar de olhos, as bestas douradas atacaram Corin. Homens-fera inexperientes geralmente tinham dificuldade em se controlar ao usar a bestificação. Nesse sentido, Ren era melhor do que os outros em controlar suas tendências. No entanto,
Houve momentos em que até mesmo Ren teve dificuldade em controlar seus instintos bestiais. Um deles foi quando havia lua cheia no céu, e o segundo foi quando ela estava em modo de bestificação total. Lua cheia era como a ruína de todos os homens fera. Então a decisão certa era ficar em casa sempre que possível, mas a bestificação era um pouco diferente. Mesmo depois de se tornar uma fera de 4 patas, ela ainda era sã. Conseguia se comunicar tão bem quanto antes e não atacava pessoas aleatórias. No entanto, sua agressividade foi amplificada várias vezes. Ela conseguia manter sua agressividade em 0, mas não em 1, era 0 ou 100, e ela subconscientemente atacava seus inimigos como uma fera feroz. Eek! É por isso que eu disse que é perigoso. Levantando-se do chão, o lobo enorme atacou o lanceiro. Havia apenas força e ímpeto no ataque, sem o menor sinal de hesitação. Era uma forma pura de violência, e até mesmo o ingênuo e inocente Ron não era diferente de uma fera sanguinária. Toque! Corin se esquivou com relativa facilidade, simplesmente recuando e aparando as garras com sua lança. O lobo soltou um uivo furioso, mas Corin permaneceu imóvel, sem dar um único passo para trás. KRRRRH, rei. Os irmãos se entreolharam com o lanceiro no meio. Como feras caçando presas selvagens, eles assentiram e começaram a trabalhar. Não houve necessidade de comunicação verbal, e Ron deu um pontapé inicial no chão logo após o aceno. Em seguida, Ren atirou seu corpo no lanceiro. Era uma estratégia de desespero que os lobos usavam ao caçar animais muito maiores do que eles. A irmã jogou o corpo para frente como isca, esperando que o irmão a atacasse de surpresa por trás. Foi uma estratégia adotada pela irmã, na esperança de que o irmão mais novo não precisasse fazer nada perigoso. Muito óbvio. Bum! A ponta sem lâmina da lança cravou-se em seu pescoço. Ren teve que ofegar por causa da punhalada na garganta, mas Corin não lhe deu tempo para se recompor. Ele a pegou e a jogou em Ron. Uau! Ron apoiou a irmã, que de repente foi arremessada em sua direção. Ele se tornou uma almofada para que ela não se machucasse. Cook, Ren. Foi então que um chute impiedoso acertou o queixo de Ron. Ele não conseguiu se esquivar, pois sua irmã estava em cima dele. Kung! O chute implacável o deixou tonto a ponto de ele mal precisar se manter consciente. Não desperdice a oportunidade que seu time criou para você só por causa de um senso idiota de compaixão. Você deveria ter avançado com o ataque naquele momento. Eca! Era incrivelmente irritante, mas Ron carregou a irmã, que ainda ofegava, com a boca e pulou de volta para cima. Suas mandíbulas ainda doíam muito e morder a irmã não foi fácil, mas ele decidiu cuidar da irmã primeiro. Ele então lançou um olhar ressentido para Corin por ser tão impiedoso e cruel. É ótimo que agora você esteja levando seu inimigo a sério, mas, uau! Ron marchou furiosamente em sua direção. Depois de se transformar em uma fera, Ron não conseguiu controlar suas emoções e ficou como uma carruagem sem motorista, descontrolado e furiosa. Seja raivoso, mas racional. Artes demoníacas de armadilha e punhalada. A haste de aparência frágil da lança desviou o caminho das garras com muita facilidade, com apenas um toque. As garras do lobo desviaram-se do destino original e pousaram no chão. Enquanto isso, o lanceiro posicionou-se atrás das costas do lobo. E mantém os olhos no seu alvo. Procurando a cobra na grama, a ponta sem lâmina da lança perfurou sua espinha. Cook! O lobo dourado caiu ofegante. O princípio profundo de Lanazar, que permitia parar o ataque e prosseguir com um contra-ataque, era incrivelmente eficaz contra a fera. Uaque! Um suspiro violento ecoou atrás dele, o que permitiu que Corin notasse a presença de uma fera atrás dele. Ótimo! Pelo menos a irmã está melhor que a mais nova. Foi um ataque surpresa feito em um momento perfeito, mas foi quando Corin chutou a ponta sem lâmina da lança que havia perfurado os espinhos do mais jovem. Erbentien! Aquele chute repentino e poderoso lançou a lança e a fez girar para trás. Foi uma maneira nada convencional de manusear a lança que se defendeu de Ren bem quando ela estava prestes a atacá-lo. Spinning Even, segundo movimento, lança demoníaca giratória, Quang. A lança acelerada continuou sua rotação mesmo depois de parar o ataque de Ren e a lança atingiu Ren nas mandíbulas. Uau! Ren entrou em pânico com aquele ataque repentino no queixo. Mas, sem parar por aí, Corin a puxou pelo pescoço. 8 trigramas, palma venerável, formando uma palma bem na frente dela. Ele a levou até seu rosto e, sem hesitar, a atingiu 3 vezes nos olhos e no nariz. 8 trigramas, 3 golpes celestiais de palma cu, Uk.
Os 3 golpes consecutivos de palma que englobavam os princípios dos 8 trigramas foram incrivelmente poderosos e fizeram reenrolar pelo chão. Quack! Ela não conseguia acordar do choque e, portanto, sua bestialização foi desfeita à força, fazendo-a retornar ao seu estado semi-bestializado. Ren tinha dificuldade para respirar. Seu peito doía muito. Vung! Os ouvidos aguçados de uma fera avistaram o som de algo voando em alta velocidade pelo vento. Ao perceber que era o som de uma lança, Ren rolou o corpo desesperadamente pelo chão. Quang! A lança prateada atravessou o chão onde Ren estivera até um momento atrás. Ren ficou horrorizado com a lâmina afiada da lança e seus ataques implacáveis. O que houve? Por que você parou? Parar por um segundo no meio de uma luta é o mesmo que dar ao seu inimigo um segundo para trabalhar. Mas você pode se mover até quebrar todos os seus membros ou perder a cabeça. Nunca pare. Ele era assustador, não era o Urabuni com o qual Ren estava familiarizado. Ele estava sendo extremamente duro e insensível. Eka! O medo tomava conta de sua mente. Ela nem tinha tempo para pensar em revidar. Tudo bem, podemos ajudar você com isso. Quão arrogante e despreparada ela deve ter soado quando disse isso. O garoto, que salvou facilmente vários semideuses, incluindo ele mesmo, e realizou um monte de coisas estranhas para salvar a garota Jiangxi. Ren nunca soube quanta determinação ele devia ter tido ao entrar em cada uma dessas situações. Corin caminhou lentamente em sua direção. Quanto mais se aproximava, maior era a sombra projetada sobre a garota lobo chamada Ren. Percebendo tardiamente o quão altas eram as cercas que os protegiam, seu corpo começou a tremer. Um passo para fora daquelas cercas e ela já estava assim. Então, como ela poderia ajudá-lo? Infelizmente, Corin Lorca estava bem na frente dela enquanto a encarava. Ele, que estava completamente ileso apesar da luta naquele momento, nem sequer estava sem fôlego. Ele levantou sua lança e Ren nem teve coragem de revidar. Swish! Ike! Ao ouvir o som da lança descendo em sua direção, Ren fechou os olhos com força. Algo logo a atingiu, mas não foi a lâmina fria da lança, mas sim a palma quente da mão dele. Isso deve estar bom por enquanto. Seus dedos grandes percorreram os cabelos dourados dela. Ele acariciou seus cabelos como se estivesse orgulhoso de ela usar a mesma mão quente de sempre. É isso que significa lutar. Espero que você entenda o que significa e se decida por isso. Ugok. Finalmente era o mesmo Urabuni de sempre. Ren respirou aliviada, mas não conseguiu conter as lágrimas que se formavam sob seus olhos. Elk. Wing. Sim, eu sei. Foi assustador, né? Culpe seu Upa por isso. Quem é Upa? Eu te odeio. Sinto muito. Sinto muito. A culpa é minha. Como um adulto acalmando uma criança, Corin a carregou no ombro e deu um tapinha em suas costas para aliviar a dor da menina. Mas mesmo assim, você se saiu muito bem. Adorei como você tentou proteger sua irmã. E Ren, você foi muito racional, o que também foi excelente. Vocês foram incríveis. Vamos tentar melhorar um pouco a cada vez. Uok. Aqui. Aqui está. Aqui está um lenço. Assoe o nariz. Vamos lá. Eu não sou uma criança. Ren enxugou as lágrimas com as costas das mãos enquanto agitava os braços na tentativa de se soltar do abraço. Corin a carregou e a colocou ao lado de Ron. Vocês dois passaram. Subam e peguem suas recompensas incríveis. Ren e Ron estavam frustrados. Apesar de ser tão duro com eles, no fim das contas ele os tratava como crianças. Os dois achavam que devia ser porque estavam longe de ser o suficiente. Enquanto subiam as escadas sem forças, os irmãos seguravam firmemente as mãos um do outro e expressavam seus sentimentos, que só compartilhavam entre si. Estou tão chateado. Eu também. Da próxima vez. Da próxima vez. Não serei tratado como uma criança. As crianças precisavam ser protegidas pelos adultos. No entanto, elas não podiam ser crianças para sempre. Chegaria um momento em que seriam forçadas a ficar de pé, longe dos braços calorosos dos adultos. Os irmãos queriam que esse dia chegasse o mais rápido possível. Ikilei Player of the Academy capítulo 121, O Bom, o Louco e o Bizarro, 4. Bom trabalho. Foi muito bom. Pode subir. Hugo. O rapaz com aparência de empresário de elite e penteado para trás arrumou o cabelo antes de ir para as escadas com uma carranca amarga no rosto. Ele era Mark Vermilion do departamento de magia, um mago de segunda série dos alunos calouros deste ano. Além disso, também havia,
Assassin Hazard de Mustali, Irmãos Lobos, Henry, espião da velha fé, Germaine Luther. Já havia lidado com a maioria dos calouros nomeados e os enviado para o andar de cima. Agora, o único que restava era, palmas. 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 O som de aplausos ecoou pela sala. Era da princesa Miru. Isso é incrível. Você é muito forte, sênior. Afinal, sou um aluno do segundo ano. Não, não é isso. Pelo menos aqueles cachorrinhos eram tão fortes quanto você em termos de habilidades físicas simples, e mesmo assim você conseguiu brincar com eles. É isso que chamam de experiência. Você não deveria chamar as pessoas de cachorrinhos. Qual o problema em chamar os animais de animais? Ela estava inflexível e não havia espaço para persuasão. A princesa Miru encerrou a conversa com firmeza, insinuando que não queria que eu continuasse naquele assunto. De qualquer forma, vi que você estava assistindo o tempo todo. O que você quer fazer? Você quer lutar? Cavaleiro Corin? Era óbvio porque ela estava de olho em mim. Ela provavelmente estava tentando ver o quão forte eu era, o quanto eu podia fazer. E, mais importante, caminhei lentamente até ela. Depois de parar bem na frente do seu rosto, apoiei uma das mãos na parede atrás das suas costas e passei o outro braço em volta da sua cintura. Se fôssemos brigar, ela provavelmente teria que revelar a cobra sob o vestido, no mínimo. Quem sabe? Talvez eu precise usar o sol se você usar o que está escondido debaixo do seu vestido. O que será que você quer dizer? Achei que me despir não bastasse para te conquistar. Ah. Ficou evidente naquela conversa que aquela mulher não tinha a intenção de lutar contra mim. Para ser mais exato, ela não tinha planos de revelar suas intenções ainda. No entanto, ainda era impressionante que ela não parecesse nem um pouco surpresa, apesar de eu ter percebido seu trunfo mais forte. Isso foi estranho, porque a única razão pela qual eu sabia sobre seus 3 familiares era porque eu ouvi falar deles na última iteração. Afaste-se se não tiver planos de lutar. Este é um lugar para guerreiros. Ainda havia muitos calouros. Embora eu já tivesse alcançado meu objetivo, eu continuaria com meu dever como veterano e o cumpriria até o fim. Bem, essa foi uma atração bastante agradável. Deixando essas palavras para trás, a princesa Miru voltou sobre seus passos. O que eu tive que fazer para ela se abrir dessa vez, eu me pergunto. Na última iteração, muitas coisas tiveram que ser feitas para ela se abrir, incluindo caminhar, dançar, fazer refeições juntos e ter filhos. A aula prática num Tingrons terminou com o pôr do sol, de uma forma que pode ser considerada bastante dura para os alunos calouros deste ano. Ah, sério. Se ao menos não existisse aquele louco. Quem poderia imaginar que haveria uma pessoa tão louca um ano acima de nós? Deveríamos ter conseguido pelo menos uma pedra mágica de grau 4 só de chegar ao destino e, no entanto... eu ia fazer uma arma com isso, mano. A aula prática original no campo de caça era um evento que oferecia aos alunos recompensas decentes e pedras mágicas, dando-lhes a oportunidade de criar suas próprias armas. O processo de receber pedras mágicas, conectar-se com ferreiros, encomendar armas e recebê-las deveria fazer parte do processo de aprendizagem. Portanto, os novos alunos que não conseguiram nem chegar perto do destino final, muito menos receber uma pedra mágica por causa de um palhaço maluco, ficaram incrivelmente desanimados e chateados. Suas risadas malucas e suas roupas estranhas estavam obviamente ali para incomodar os novos alunos, e ele não era nada parecido com os veteranos mais simpáticos, como Alicia e Well. Além disso, os alunos ficaram chocados com o fato de terem sido desclassificados por causa daquele palhaço que estava usando uma fantasia ridícula. A propósito, para onde estamos indo? Não sei. Aparentemente, um veterano do ano acima de nós, chamado Corin Locke, está reunindo todo mundo. O que? Um veterano reunindo calouros? Isso não era algo que aparecia em romances de jornais. Normalmente, era uma história de veteranos malvados assediando seus calouros, e era comum vê-la em escolas e faculdades. No entanto, a história era diferente quando se tratava de 400 alunos. Eram basicamente todos os calouros da turma, e ainda assim parecia que nenhum dos veteranos se opunha. Por sua vez, isso significava que todos estavam de acordo ou que aquele veterano específico deveria ser um figurão entre os figurões. Qual era mesmo o nome daquele palhaço? Corin Locke, não é? E aí? Você o conhece? Você não lê a revista dos Guardiões? Ele é uma celebridade.
Ele é o cara que lutou em pé de igualdade com a mestre de espada Alune Arden e que passou do grau 5 para o grau 1. Sério? Tem mais. Também há rumores de que ele será genro da família do Naref. O quê? O Império da Batata do Sul? Você está falando daquele do Naref? Aquele da terceira série. Havia apenas um do Naref frequentando a Academia Mercarva. Maria do Naref. Ela era princesa do Império Agrícola do Sul, que também era essencialmente uma maga de grau único. Além disso, era ela quem herdaria 2 milhões de hectares de terras agrícolas, 17 minas de luxo e 22 minas de ouro e carvão. Eu estou com tanta inveja. Tem ainda mais do que isso. Aparentemente, as irmãs Arden do Leste o querem tanto que podem matá-lo. Elas até tiveram uma luta sangrenta e fervorosa por ele. Como isso faz sentido? Apesar de se perguntarem como seu colega tinha tanto conhecimento sobre essas fofocas, todos, inclusive aqueles ao redor dele, ficaram profundamente intrigados com o assunto. Vocês todos sabem quem é a senhorita Alune Arden, certo? Quem não? Mestre de espada Alune Arden. Ela era a cavaleira mais forte do leste e a futura sucessora da família Arden. Ele deveria estar noivo dela. O quê? Besteira. Não estou mentindo. Meu pai tem um dojo no leste e foi convidado para a cerimônia de noivado. E daí? Como assim, deveria? E o que é essa luta sangrenta? A irmã dela apareceu de repente na cerimônia de noivado. Alice Arden. Ela mesma apareceu. Alice Arden. Você está falando da veterana que vimos na floresta. Ela apareceu de repente, gritou, sou contra esse noivado. E arrastou o veterano Corin para fora da cerimônia. Puta merda. Isso é loucura. Ambos se apaixonaram por ele. Onde estão minhas pipocas? Espere. Um deles levantou a mão de repente, em dúvida. Você não acabou de dizer que ele é genro da família do Naref? O que estava acontecendo? Não fazia sentido. Logo, um dos estudantes imaginativos compartilhou a conclusão a que chegou. Ele está traindo? Isso não pode ser. 3 traições com o do Naref e o Arden. A menos que ele queira morrer. Elas eram as 2 famílias mais poderosas do reino. Então que tipo de pessoa era esse Corin Locke, que tinha relacionamentos íntimos com ambas as famílias ao mesmo tempo? Por causa dos rumores que se espalharam lentamente entre os estudantes, bem como do ato horrível dentro da floresta, não havia um único estudante que não soubesse quem era Corin Locke. Logo, os 400 calouros, meninos e meninas, chegaram ao campo da academia e testemunharam uma montanha de pedras mágicas. Uau! Havia uma montanha inteira de pedras mágicas de grau 4 e 5. Os alunos ficaram perplexos com a quantidade de pedras preciosas e demoraram a notar o homem com maquiagem de palhaço e traje roxo, parado no topo da montanha de pedras mágicas. Ah! Olá! Aquele cara. Assim que começou a rir, alguns calouros engasgaram ao se lembrarem de suas experiências traumáticas. Sem nem olhar para eles, o palhaço chutou as pedras mágicas. Girando em sua mão havia um copo de coquetel dourado brilhante. Prazer em conhecer todos vocês, queridos calouros. O palhaço disse com um sorriso. Apesar de ser o centro das atenções de 400 novos alunos, alguns alunos do segundo ano e os professores que assistiam estupefatos a tudo se desenrolar, ele não parecia nem um pouco consternado ou nervoso. Deixe-me fazer uma pergunta. Você gostou da aula prática de hoje? O que diabos ele é? Confrontar seus pares na floresta, e desafiar seus superiores. Para que serviu tudo isso? Você gostou da luta, da aspiração feroz do caminho para se tornar mais forte? Do que ele está falando? Quem sabe? Era só uma lição. Eles faziam aquilo porque eles mandavam, e a única razão pela qual se esforçavam ao máximo era por causa das doces recompensas, mas até isso lhes foi tirado por causa daquele palhaço. Você não pode fazer isso. Lutar por recompensas e posses materiais é errado. É claro que eles lutariam por recompensas. O que mais eles buscariam? Estes são os itens que deveriam ser entregues a vocês depois desta aula prática. Eles começam com pedras mágicas de grau 4 e 5, e até alguns itens muito melhores. Essa montanha de itens deveria ser sua recompensa. E ainda assim, quantos deles conseguiram colocar as mãos em um? Nenhum. Praticamente ninguém. Tudo porque ele queimou o galpão, que era o destino final, e construiu uma estranha fortaleza, que só permitia que um pequeno número de alunos subisse até o topo. Tudo isso foi por causa dele, e somente dele. Que paixão nos seus olhos!
É porque você trabalhou duro na floresta e não conseguiu nenhuma pedrinha sem valor. Aquele maldito. Aquela vagabunda. Ele está querendo briga. Eu adoraria rasgar a boca dele em pedaços. Foi então. Corin inclinou o copo e serviu o coquetel. De repente, um fósforo aceso apareceu em sua mão. Hein? Não me diga. Os olhos deles tremiam loucamente, mas Corin não se comoveu. Ele largou o fósforo e deslizou da montanha de itens até o chão. O Aruruk. As pedras mágicas e as recompensas imediatamente pegaram fogo. As chamas ardentes queimavam tudo o que deveria ir para as mãos dos novos alunos. Ufa, tio. Eu amo fogo. Depois de atear fogo nas recompensas de 400 alunos, o aluno do segundo ano riu despreocupadamente, como se não fosse da sua conta. Em seguida, zombou dos calouros que não conseguiam tirar os olhos da montanha em chamas. Olhe para esses olhos tomados pela ganância. Arrependamo-nos da nossa inutilidade e da nossa ganância irremovível. Eu te perdoarei. Suas palavras fizeram os calouros explodirem de fúria. Seu merda! Ele, me solta. Me solta agora mesmo. Deixe eu bater nele só uma vez. Por favor, deixe eu dar uma surra naquele cara. Estou perdendo a cabeça. Que... Os alunos rugiam como loucos. A única razão pela qual não conseguiam atacá-lo era a experiência traumática que sofreram no campo de caça. No entanto, a multidão se tornava cada vez mais violenta, com toda a fúria voltada para uma única pessoa. Corin, porém, apreciava receber os olhares com um sorriso satisfeito no rosto. Foi então. Uma sombra foi projetada no chão e, em pouco tempo, uma enorme fera voadora pousou do céu. Oi, pessoal. Montada na fera, com um sorriso desajeitado no rosto, estava uma simpática garota de cabelos azul claros. Foi então que o recipiente que estava sendo carregado pelo enorme monstro voador desvelho, se abriu e despejou um número incontável de pedras mágicas. Isso é aço demoníaco, uma pedra mágica de grau 3. Essa é a pedra de ferro magnética. Pedra mágica de grau 2. As pedras mágicas de grau 4 e 5 estavam envoltas em chamas, enquanto as pedras mágicas de grau superior caíam como pedrinhas. O palhaço de terno roxo ergueu a voz para acordá-los do estupor. Não daremos pedras mágicas de baixa qualidade este ano. Só prêmio 1. É sério. Você acredita agora ou? Eu acredito. Eu acredito ou? Isso não pode ser ele. Saboreando as respostas entusiasmadas dos alunos, Corin gesticulou com as mãos. Este não é o fim do que seus superiores prepararam para todos vocês. Todos. O que mais precisa ser feito depois de encontrarem uma pedra mágica? Fazer armas. Precisamos fabricar armas. É isso mesmo. Estamos falando das armas de vocês, os futuros guardiões da humanidade. Podemos delegar a tarefa a alguns ferreiros aleatórios. Não. Assim que a multidão respondeu com um grito, uma garota vestida de freira desceu do céu. Ela era a invencível Jiangxi que os estava detendo no segundo andar da fortaleza, Wuhan. Depois de se jogar no chão, ela abriu a grande bolsa que segurava. Me ajude. 3 pessoas saíram da sacola com os membros presos e a boca amordaçada. Os 3 ficaram perturbados com a reviravolta repentina, mas nenhum deles se mostrou desafiador, com medo de que Corin revelasse o que estavam fazendo aos seus pobres clientes. Agora, apresento a vocês os maiores artesãos do nosso reino. São pessoas absolutamente generosas que fabricarão suas armas de graça. Fergus, o quebrador de armas. Kiri, a joaninha. Eugren, o broken. Opa. Estou perdendo a cabeça. Isso não pode ser ele. Os alunos estavam fanáticos e alguns até choraram. Eles não esperavam obter pedras mágicas tão caras, muito menos conhecer esses renomados mestres artesãos. Mas espere, temos mais. Gente, o que vocês estavam querendo comer hoje? Tonkatsu? Udon? Aqui não comemos nada dessas coisas baratas. Nossa querida aluna do terceiro ano, Lady Maria do Narev, convidou os melhores chefs e forneceu a todos vocês os melhores ingredientes. Por favor, uma salva de palmas também para nossa veterana do segundo ano que ajudou a trazer os ingredientes e os artesãos até aqui, irmã Wuhan. Palmas, palmas, palmas. Aplausos altos e sonoros ecoaram por todo o campo. Mesmo assim, não foi o fim. Puff. Shoo. De repente,
Algo irrompeu da pilha de recompensas originais que ainda estava em chamas. H.U. Shuu. A luz das estrelas subiu ao céu. Após atingir a tela preta acima, explodiu com um estrondo. Esse não foi o único espetáculo que nos aguardava. Shuu, shuu. Com o primeiro fogo de artifício na frente, inúmeros fogos de artifício seguiram o exemplo. Certo, só que a parte externa estava coberta de pedras mágicas da pilha de recompensas que deveriam ser distribuídas aos alunos, e havia, de fato, vários fogos de artifício escondidos dentro dela. Shuu, shuu. Bonito. Inúmeras paletas bordavam o oceano negro acima. Muitos calouros estavam maravilhados assistindo aos raros fogos de artifício explodirem bem na frente deles. Comam. Bebam. E aproveitem à vontade. Hoje é um dia para todos vocês. O velho malvado que estava usando uma roupa de palhaço estranho, agora parecia um anjo enviado dos céus. Os artesãos começaram a circular pelo grupo de alunos, marcando o tipo de arma que cada um procurava. Enquanto isso, os calouros ficaram impressionados com a melhor cerimônia de boas-vindas do continente, proporcionada graças aos ingredientes e chefes incríveis. Eles gritavam e torciam por Corin e pelos outros veteranos, que até então eram alvo de seu ódio e palavrões. Pessoal, estão gostando da comida? Querem mais purê de batata? Obrigado. Obrigado pela comida. Mari, que sempre fora uma capivara humana, se sentiu facilmente à vontade no meio do grupo de novos alunos. Isso não era nada estranho, mas algo inesperado era como Luan estava se saindo muito bem dentro do grupo. Olá. Quer mais bebidas? Ah! Os calouros ficaram estupefatos com o sorriso brilhante no rosto de Han, porque o semi-humano que os estava espancando impiedosamente na floresta de repente se transformou em um veterano amigável com um sorriso doce. Ela fica séria numa briga, mas deve ser uma pessoa muito legal fora isso. Era inevitável que os novos alunos tivessem uma impressão diferente dela. Todos estão se divertindo. Sim. Se tivéssemos que citar alguém que os conquistou completamente, seria Corin Locke. Agora, seu cosplay de palhaço não era mais visto como a loucura de um psicopata, mas sim como a brincadeira travessa de um veterano engraçado e simpático. Se algum de vocês tiver problemas para fazer sua arma, sinta-se à vontade para me procurar. Eu ajudarei a qualquer momento. Certo. Muito obrigado, senhor. Ele, que se tornou uma celebridade em apenas uma noite, caminhou em direção à multidão que o aplaudia e sentou-se. Senhor Corin. Está tudo bem? Deve ter custado uma fortuna. Alicia sussurrou preocupada em seu ouvido. E ela definitivamente estava certa. Os artesãos foram praticamente forçados a doar seus talentos por causa de uma ameaça e Mare forneceu os ingredientes e os chefes, mas as 400 pedras mágicas de alto nível vieram todas do próprio bolso de Corin. Ele teve que usar praticamente todo o dinheiro que ganhou, exceto seus bens reais, como seu hotel. O importante não é o dinheiro. O importante é enviar uma mensagem. Uma mensagem? Olhando para as meninas que agora se misturavam à multidão de novos alunos, Corin disse com uma expressão aliviada no rosto. Ele não parecia achar aquilo um desperdício nem um pouco. Não há nada mais caro que a vida de uma pessoa. Este pequeno, mas significativo presente, ajudaria a salvar muitas pessoas no futuro. Não era raro ver magos na cidade de Mercarva, que possui uma das academias de guardiões. Eles sempre usavam um manto e carregavam consigo um cajado, o que era como uma prova de que eram magos. Entretanto, a maioria dos magos na cidade de Mercarva eram meninos e meninas com um ar ingênuo, porém inocente. Uma longa fila de velhos magos caminhando pela estrada era muito diferente do que normalmente era visto na cidade. Estamos quase lá, ancião Admelish. Um homem disse a um velho mago vestindo uma túnica vermelha. KNN. Como ousam nos proibir de voar, aqueles bastardos insolentes da academia. O líder do culto da magia vermelha da Torre dos Magos, o ancião Admelish, demonstrou repetidamente sua irritação pelo fato de ter sido obrigado a andar ali em uma idade tão avançada. Mais importante. Espero que você não tenha mentido sobre os sujeitos do teste. Ao lado dele, havia um mago de túnica negra que também liderava uma fila de dezenas de magos. Era o líder que representava o culto da magia negra, o ancião Morustan? Certamente que não. Há um monte de espécimes interessantes vivendo lá, incluindo aqueles que não são nem animais nem humanos. Também não será bom para nós se criarmos confusão. Mais do que tudo, eles têm a bruxa dimensional com eles. Bruxa dimensional, Josepine Clara.
Ela era a prova viva da história, retratada nos livros didáticos, que representava o culto do espaço. Enquanto ela estivesse naquela cidade, nenhum dos magos conseguiria escapar de suas mãos. Não se preocupe. Temos contramedidas mais do que suficientes planejadas contra a bruxa. Além disso, o ancião continuou olhando para o grande grupo de discípulos que o seguia atrás. Nesta ocasião, até mesmo o Mago Dourado, Lord Adelene, estará conosco. Até o grande mago, hein? Eu sabia. Faz parte do grande plano dele? Sim. A segunda princesa também entrou para a academia. Embora por razões desconhecidas, ainda deve ser útil para o nosso plano. Foi o início do cenário principal. A história predestinada estava prestes a se repetir com os mesmos objetivos nas mentes dos magos. Marido Naref. Precisamos colocar as mãos naquele vampiro. A garota vampira que deveria estar trancada no porão, sendo forçada a cooperar na pesquisa por melhores medidas de cura. O alvoroço dos magos, com a desculpa de pegar materiais emprestados da grande biblioteca e sua extorsão. Entretanto, apesar dos mesmos objetivos exatos, o futuro que os aguardava desta vez seria diferente do cenário original. O destino havia sido revertido e, sem que eles soubessem, havia um cavaleiro se preparando para arruinar seus planos. Ikilei Player of the Academy Capítulo 122, O Bom, o Louco e o Bizarro. 5. Após absorver o Sol, adquiri a constituição Yang extrema e a bênção do Sol. Graças à abundância transbordante de energia Yang, tornei-me extremamente saudável. Isso, por sua vez, significava que meu corpo era um elixir e uma cura para aqueles com uma constituição oposta à minha. Zzzzz. Provando que era o Yang-se vivo com a constituição Yin extrema. Embora as irmãs Zohan sempre tivessem sido muito destemidas e ousadas quando se tratava de contato físico, a situação estava piorando cada vez mais. Antes, era principalmente Han que estava ativamente provocando e esfregando seu corpo no meu, mas ultimamente, Ua também estava fazendo o mesmo. Já fazia uma semana que Han não dormia na minha cama todas as noites. Acorde, amigo. Fiz cócegas em seu queixo para acordá-la, e ela respondeu rosnando como um gato. Felizmente, ela não era do tipo que dormia profundamente tão cedo, então abriu os olhos lentamente. Você acordou. Mover. Ela era muito má. Mesmo que ela sempre se aconchegasse perto de mim à noite e esfregasse as bochechas no meu corpo, sempre que eu a tocava ela, bum! Uac! O Han de repente me deu um soco no peito e foi imensamente doloroso. Ela, com o cabelo despenteado para trás, olhou para mim com um olhar frio. Para que foi isso? Você me tocou. Foi apenas um leve toque no seu queixo. Enquanto você dorme. Senti meus cabelos se arrepiarem. O que eu fiz dormindo? A única coisa que me lembrava de ter tocado foi o cabelo dela, que toquei só um pouquinho enquanto ela usava meu braço como travesseiro. Sério? Assinar. Onde? Não vou te contar. Hã? Não, você precisa me contar o que eu fiz, no mínimo. Eu nunca te contei antes, mas você tem um péssimo hábito de dormir. É a primeira vez que eu ouço isso. Isso é difamação. Meu Deus. Onde diabos eu toquei? Depois da discussão matinal com o Han, tomei um banho rápido e fui pelo corredor do segundo andar. Do outro lado do corredor ficavam os quartos das princesas, mas não consegui sentir nenhuma presença vinda deles. A julgar por isso, presumi que elas já tivessem acordado. Stele, a santa, provavelmente foi à capela do campus para uma oração matinal e Miru deve ter ido ao seu laboratório. Não a vi ontem à noite, então ela pode ter passado a noite inteira lá. De qualquer forma, eu estava andando pelo corredor na direção oposta, no último quarto que era ocupado pelos irmãos Ren-Hon. Toc toc. Bati na porta, mas o quarto ainda estava silencioso. Ainda dormindo, hein? Calanque. Estou entrando. O que vi imediatamente ao entrar no quarto foram os irmãos dormindo em suas camas. Seus cabelos loiro-mel brilhavam intensamente como ouro, graças à luz do sol que entrava pelas cortinas. Ei, gêmeos. É hora de acordar. GRHH. Eles não pareciam acordar, então eu os sacudi pelos ombros, mas o que eu vi em resposta foi o mesmo velho repertório de comentários. HMMNA. Orabuni. Mais 5 minutos. Mano. Só. Mais 3 minutos pra mim. Ah, seus idiotas. Já é tarde da manhã e vocês ainda estão dormindo. Acordem agora mesmo. Oi. Eu conseguia entender por que eles estavam tão exaustos. Ultimamente,
Estavam mais entusiasmados do que nunca e provavelmente estavam mortos de cansaço do treinamento intenso da noite anterior. Eu não tinha certeza se a fase de crescimento dos homens-fera funcionava da mesma forma que a dos humanos, mas, no geral, era normal que crianças tivessem algum tipo de reação na manhã seguinte, depois de dormirem até tarde. No entanto, eles tiveram que acordar cedo hoje, porque os calouros tiveram alquimia na primeira sessão. Eu não podia deixá-los em paz só porque lhes faltava vontade de acordar. Vou te dar uma escolha. Quem quer se lavar primeiro? Rony. Rien. Você vai primeiro. Os dois insistiam para que o outro fosse primeiro. Em momentos como esse, eles não demonstravam consideração pelo outro, apesar de serem irmãos muito próximos. Você vai. Estou com sono. Certo. Ontem foi o Ron quem começou, então hoje é a sua vez, Ren. Oi, ela reclamou, mas eu imediatamente a levantei no ar e a carreguei até a bacia. Depressa. Vamos escovar os dentes. Hugo. Ora Bonnie. Eu odeio sal de bambu. Não. Não vamos usar pasta de dente de morango. Você engole toda vez. Eca. Se você realmente não gosta de sal de bambu, podemos usar sal de menta em vez de... Não. Ren me interrompeu imediatamente. Mas tipo, qual o problema com hortelã? Eu não conseguia entender. De qualquer forma, espremi a pasta de dente com sabor de sal de bambu na escova e levei aos lábios dela. Ren, que não conseguia nem abrir os olhos, abriu a boca lentamente. Diga-a. Entreguei a escova de dentes nas mãos dela, envolvi minha mão sobre a dela e a movi junto com ela para ajudá-la a escovar os dentes. Seria ótimo se isso se tornasse um hábito para ela, mas, por causa de todo o tempo que passou como órfã nas favelas, foi difícil criar o hábito de escovar os dentes. Como seria bom se ela finalmente crescesse mental e fisicamente. Espere, talvez isso não seja tão bom. Os Ren e Ron originais eram como discípulos de Dunskyte, o súdito do rei, e atuavam como chefes intermediários do jogo. Lá, Ren era uma mulher incrivelmente peituda com um corpo superdinâmico, enquanto Ron era um homem corpulento e musculoso. Pensar em como eles seriam no futuro me deixou um pouco triste. Seria essa a mente de um pai, esperando que seus filhos continuassem fofos o tempo todo sem crescerem. Olhando para trás, também me lembro da minha mãe me repreendendo o tempo todo depois que me tornei adulto, dizendo: Eca, olha você agora. Você é grande como uma montanha e não é nada fofo. Agora. Depois de escovar os dentes, você precisa enxaguar a boca. Não se esqueça de cuspir na bacia, e aqui está sua xícara. Ren sorveu a água do copo. Logo, ela gargarejou cada vez mais enquanto seus olhos ficavam cada vez maiores. Ptui. Bom trabalho. Vamos lavar seu rosto agora. Molhei a mão com água e limpei o rosto dela, incluindo os olhos. Depois disso, ela balançou a cabeça para a esquerda e para a direita para tirar a água, como um cachorrinho encharcado. Eu posso fazer o resto sozinho, chefe. Tudo bem. Pode terminar. Eu vou acordar o Ron. Ok, amanhã foi a mesma de sempre. Fui convidado para almoçar na sala do presidente. Estava no meio da refeição quando o presidente abriu sua boca. Magos da Torre dos Magos visitaram nossa academia. Ouvindo as palavras do presidente Eril, ou melhor, do meu mestre, respondi com um sorriso. Ah, tio. Aqueles chauvinistas da torre, hein? Então eles finalmente começaram a mexer seus traseiros pesados. Lady Josephine levantou os óculos e fez uma pergunta em resposta. Você sabe alguma coisa sobre a torre, estudante Corin? Bem, eu sei alguns mais do que outros. Os dois sabiam que eu era discípulo de Tatis Valtazar, e eu estava usando isso a meu favor para explicar as coisas que eu sabia sobre o futuro, enquadrando-as como parte do plano de Valtazar. E para que eles dizem que serve? Utilizar os materiais de pesquisa da grande biblioteca de Mercarve e uma pesquisa de carreira dos alunos do departamento de magia. Alguém poderia questionar se isso seria suficiente para justificar a movimentação da Torre dos Magos, mas os dois tópicos mencionados eram, na verdade, mais importantes do que se poderia imaginar. E quais materiais de pesquisa especificamente eles estão procurando? Aparentemente eles estão procurando por grimórios antigos e livros de magia. A grande biblioteca de Mercarva tinha o maior número de livros do mundo, incluindo livros tabu selados e grimórios desconhecidos. Esses eram os livros que a mestra Erin reuniu viajando pelo mundo por mais de 1000 anos. Ela também possuía livros de tempos imemoriais, incluindo aqueles sobre a história anterior à intrusão dos Goideus,
bem como vestígios dos titãs celestiais que precederam a Era dos Danames. Então era fácil perceber o quão valiosa era a grande biblioteca. O segundo motivo da visita, a pesquisa de carreira dos alunos, também foi um tópico importante para a Torre dos Magos. Parece que ainda faltam novos recrutas. A torre costumava ser a responsável por educar e nutrir os magos. Para ser mais exato, seria mais correto dizer que eles a monopolizavam. Antes do surgimento das academias de Guardiões e da Aliança, a Torre dos Magos era a única que tinha o direito de ensinar magia. Sendo o único centro educacional para magos em todo o continente, era natural que todos com talento inato se reunissem na torre. O monopólio da magia levou, consequentemente, a consequências prejudiciais graves. Isso resultou em um tratamento injusto aos magos. Magos antigos exploravam os jovens e magos de baixo nível não tinham nem a chance de aprender devido à mentalidade elitista predominante na torre. Entretanto, desde o surgimento das academias, a torre começou a perder sua fama inigualável e incomparável. A Torre dos Magos estava cheia de professores explorando os artigos e trabalhos de seus alunos, enquanto a academia era justa e igual para todos. Além disso, devido ao fato de academias como a Academia Mercarva terem mais materiais de pesquisa do que a torre, tornou-se mais comum para talentos emergentes da magia definirem suas carreiras pós-graduação como professores da academia. Assim, a Torre dos Magos e a academia se tornaram inimigas por causa de seus conflitos de interesses. Se bem me lembro, não houve também uma guerra contra a academia há 80 anos? Li a história da senhora, quer dizer, da professora Josepine, em um livro didático. É uma história antiga. E, além disso, eu não era o único ali. Josepine respondeu, lançando um olhar para o presidente. Lady Josepine também era a prova viva da história, mas mesmo ela ficava aquém quando comparada ao meu mestre, que era como a própria história. Tatis Valtazar. E eu também estávamos lá. Caça às bruxas da velha fé. Meu mestre se opôs a eles, o que resultou na Torre dos Magos, que odiava a academia e via os semideuses como cobaias, se juntando à guerra ao lado da velha fé. Mestre, além de Lady Josepine, que era uma jovem bruxa naquela época, e Tatis Valtazar. Os três lutaram juntos e derrotaram os Cavaleiros Templários da Velha Fé e a Torre dos Magos. Esse foi o evento histórico, frequentemente chamado de Guerra ou Revolução das Bruxas. De qualquer forma, eles virão nos visitar em breve. Estudante Corim, você poderia explicar por que queria que vigiássemos a Velha Fé e a Torre dos Magos? É bem direto, professor. Tanto a Velha Fé quanto a Torre dos Magos têm conexões com Valtazar. Isso significa que a segunda princesa também é. Sim. Miron Elizabeth Elhat, a segunda princesa do reino. Seus maiores apoiadores eram a Velha Fé e a Torre dos Magos. Muitas coisas já haviam mudado em comparação com a história original. Que tipo de papel a princesa Miru desempenharia neste incidente da Torre dos Magos? Só o tempo dirá. Presidente. Por favor, deixe os visitantes da Torre dos Magos comigo. Você tem algum plano em mente? Eu já tenho tudo planejado. Eu me pergunto qual é o plano dele. Quem sabe? Apesar de lhe dar permissão, Josepine ainda estava cética em relação a Corim. Seja como for, ele é discípulo de Tatis Valtazar. Precisamos ficar de olho nele. Eu não acho que nós precisamos. Presidente. Por algum motivo, o avatar Derin demonstrou uma reação bastante estranha. Quando Josepine se virou com um olhar interrogativo, o presidente Iril tossiu sem expressão, para mudar de humor. Vamos deixar isso com ele, confiar nele, e em sua boa vontade. Josepine ficou intrigada com Iril, que parecia ter mudado um pouco durante o feriado. Havia 50 visitantes da Torre dos Magos no total, mas havia 3 personagens conhecidos na mistura. Eu não te disse para trazer 13 a 7. Vai agora mesmo e não volte antes de encontrá-lo. Minhas desculpas, mestre. O primeiro foi o ancião do culto da magia vermelha, Admeleche. Ele era um velho Bomer e líder daqueles que usavam magia de fogo, que tinha uma personalidade igualmente impetuosa e um temperamento explosivo. Quando podemos começar a usar o laboratório? Vai levar algum tempo, senhor. Aparentemente, é porque a besta demoníaca que solicitamos era de grau semiúnico. Então prepare os sujeitos do teste. Que eu posso usar até lá. Não. Desperdice meu tempo. Ancião Morushtan do culto da magia negra. Como esperado do figurão da magia negra e da necromancia, ele era um mago sombrio vestindo uma túnica.
A última a ser observada foi a Delaney Gold, a colaboradora de Tatis Baltazar e uma das personagens principais deste incidente, que também era uma grande maga que mais tarde apareceria como chefe final junto com a princesa Miruan. Mas, ao contrário dos dois anciãos mencionados, o nome Adelene não constava da lista de visitantes. Em primeiro lugar, Adelene era alguém que cobriu o rosto com uma máscara para que ninguém soubesse quem realmente era. Era certo que Adelene era alguém entre aqueles 50 magos, mas... Ei, pirralho! Quando você vai terminar o que eu mandei? Antes disso, eu tinha que cuidar desse homem da geração dos Baby Boomers, Admeleche. Ah, já vai chegar. Alicia foi correndo buscá-lo, então deve voltar logo. Que pateticamente lento. Se esta fosse a torre, você já teria sido expulso. Desculpe, senhor. O que o senhor gostaria de fazer no passeio? Talvez possamos reservar um lugar em um dos restaurantes incríveis da cidade, o Cranswick. Seu tolo despreocupado. Somos pesquisadores do caminho da magia. Acha que estamos aqui para visitar restaurantes? É por isso que os pirralhos patéticos da academia são tão... TCH. Eles estavam ali apenas para se disfarçar e, ainda assim, fingiam estar ocupados. Bem, vê-los lendo uma montanha de livros e artigos os fazia parecer acadêmicos que, na verdade, estavam ali para pesquisar. E você? Seu magozinho de baixa qualidade aí. Vem cá e anota essa fórmula. Um erro e pode apostar que vou espremer seu coração de mana até secar. Ah, sim. Sim, senhor. Lark, que estava ali para preencher seu tempo de voluntariado, infelizmente se tornou escravo dos magos da torre. Por causa de seu estágio na Torre dos Magos no ano passado, ele precisava deixar uma boa impressão de si mesmo, daí seu trabalho duro. Mas, infelizmente para ele, a Torre dos Magos iria evaporar no final desse cenário. Talvez eu devesse recomendar um lugar melhor para Lark trabalhar. De qualquer forma, meu trabalho era orientar os magos visitantes e cuidar de suas necessidades. Eles ficariam na academia durante o dia e passariam a noite em um hotel em algum lugar da cidade. Você aí, pequeno cavaleiro. Venha aqui e mova esses kits experimentais. Sim. Que outra função vocês, cavaleiros pesados, desempenharão além do trabalho físico como este? Não era nenhuma novidade, mas os caras da Torre dos Magos eram insolentes e rudes. Um cara que parecia um mago de grau 3 tentava me mover com um único gesto. Ele sabia que eu era um cavaleiro de grau 1? Provavelmente não, porque esses magos elitistas da torre não estavam interessados em nada além de suas pesquisas. Ei, cuidado! É um tesouro valioso que um lixo inútil como você jamais poderá comprar na vida. Não tem graça. Esta é uma ordem dada pessoalmente pelo Lord Admeleche. Esse filho da puta. Eu te conheço. Porque ele ficou me menosprezando o tempo todo. Na noite seguinte. Up. Eu sequestrei aquele mago. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos.